Dando continuidade agora, partindo para o módulo 2, a gente vai falar sobre classes e objetos em PHP. E a gente vai entender, de fato, agora, através do código, a estrutura de uma classe, tá? Então, vou fazer de forma conceitual e depois prática aqui para que vocês entendam. Aqui nós temos uma classe em PHP, né, que ela é declarada através da palavra-chave class, o nome da classe. É indicado sempre começar com letras maiúsculas. Tá? E dentro dela, entre as chaves, nós declaramos os atributos e os métodos, são as funções. Então, nessa estrutura, nós temos a palavra-chave, né, class, seguida do nome da classe, a declaração dos atributos, são as variáveis da classe, a declaração dos métodos, que são as funções da classe, e os modificadores de acesso, né, que são public, private, protected, e eles controlam a visibilidade dos membros. Então, em seguida, a gente vai dar continuidade na criação dessa mesma classe, só que em PHP. Bom, eu tenho aqui o Replit, tá, que eu vou disponibilizar depois o link para vocês no final do curso, onde vai, é, onde vai ter toda a estrutura do nosso curso, tá, em código PHP. E essa ferramenta é bem interessante quando você está estudando qualquer tecnologia. Então, classe de objetos em PHP, e o Replit, eu vou colocar PHP. Aqui, classes e objetos. Então, perceba que ele vai criar aqui toda a estrutura. Eu tenho minha saída aqui. Vou mandar rodar. Ele vai imprimir para mim tudo aqui bonitinho. Então, vamos criar aqui o nosso arquivo de classe. Temos aqui a nossa classe com 3 atributos e 3 métodos, tá? Um público, um privado e um protector. Class. Declaro aqui o nome da minha classe. Vou criar os atributos. Público, atributo 1. Aproveito o atributo 2. Protected. O atributo 3. E aí nós vamos criar também os nossos métodos, né, que são as nossas funções. Método, tá? Vou apagar aqui, vou dar uma olhada aqui. Private e protected. Método 2 e protected método 3. Onde nós vamos conseguir implementar cada um desses itens aqui, tá? Mas a princípio, eu vou pausar aqui e vou mandar rodar. Perceba que não apareceu nada, tá? Porém, se eu der um eco aqui em cima do Word, parar, mandar rodar, você vai ver que vai aparecer um Hello World aqui pra gente. Então vamos lá, vamos explicar na prática e comentar aqui a estrutura da nossa classe.
Bom, comentando aqui a nossa primeira classe, nós temos aqui a declaração da nossa classe. Aqui nós temos a declaração dos atributos e aqui nós temos a declaração de métodos. Nós temos três métodos, tá? Agora que nós já sabemos fazer todo esse processo de estruturação da classe, né? Já criei o Hello World aqui, se eu der um stop no meu servidor e mandar rodar, você vai ver que não exibe nada aqui porque nós não temos nada declarado aqui na nossa classe. Podemos aqui nos nossos arquivos, né, mas eu não vou fazer isso agora, criar um novo arquivo e chamar esse arquivo aqui das classes. Para quê? Para poder instanciar a, a nossa classe, criar um nosso objeto. Mas vamos fazer isso aqui a partir desse mesmo arquivo. Então aqui nós temos é, uma explicação sobre a criação do objeto. O objeto ele só pode ser criado após a criação da estrutura de uma classe, tá? Então, no prosseguimento aqui, para criar um objeto, basta criarmos uma variável e atribuir a essa variável uma nova classe, que é a nossa classe criada anteriormente, e utilizar a palavra reservada new e o nome da classe. Então, aqui do lado tem a explicação. Para criar um objeto de uma classe, nós usamos a palavra-chave new, seguida do nome da nossa classe. Então, é necessário ter o new, nome da classe. E cada objeto é criado, né, nossa estrutura é uma instância independente da classe, com seus próprios valores de atributos. Então, cada objeto ele pode ter eh, seus próprios valores de atributos, tá? E eles não se repetem, então eles funcionam de forma independente. Tá? Vamos agora fazer a criação do nosso objeto, do nosso arquivo. Então, criar aqui uma variável chamada objeto igual new minha classe. Tá? Feito isso, deixa eu para o nosso servidor, salvar, mandar rodar. Perceba que nada apareceu. Por que nada apareceu? Porque apenas instanciamos aqui a nossa classe. Tá? E rodarmos aqui um printr objeto, ele vai mostrar aqui, tá, que existe aqui dentro dessa variável uma classe, tá? Um objeto, atributo 2 aqui, minha classe é private, e atributo 3 é protected, e atributo 1 é público. Tá? Então, por isso ele mostra nada. Então, vamos dar continuidade aqui, tá, ao entendimento da nossa classe. Vamos comentar aqui. Tá? Nós temos aqui a instância do nosso objeto. O próximo passo é aprendermos um pouco sobre como acessar atributos e métodos da nossa classe. Temos aqui, de forma conceitual, a representação da nossa classe, onde nós temos aqui o acesso aos atributos, tá? Que é a nosso objeto foi declarado na variável, agora ele passa a ser um objeto, apontando para o atributo 1, recebendo o valor 1. E aqui a exibição do objeto, atributo 2. Tá? Vamos ver o que, é que isso vai dar. Chamando os métodos,
nós chamamos os métodos da seguinte forma: nossa, nosso objeto, tá? Chama o método um, foi declarado, e chamando o método 3. Vamos fazer isso na prática. Só que antes, perceba que tem uma observação aqui do lado que eu fiz. Para acessar os atributos e métodos de um objeto, nós usamos a notação de seta, né, que é justamente essa seta aqui. E o acesso aos atributos e métodos depende muito dos modificadores de acesso definidos na classe. Quando é, definido como público, ele pode ser acessado de qualquer lugar. Quando é definido como private, ele só pode ser acessado dentro da própria classe. Quando é protected, ele pode ser acessado apenas dentro da classe e suas classes derivadas, né? A gente vai ver mais na frente sobre as classes derivadas. E esse controle de acesso é uma das principais vantagens que você tem, né, na programação orientada a objetos, pois ele permite que você trabalhe de forma encapsulada e proteja os dados das suas classes. Tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso código. Bom, aqui na nossa classe, né, no nosso código, nós temos aqui a, os atributos, tá? E temos aqui também a, a parte de modificadores de acesso, né, que é public, private e protected. Onde público pode ser acessado por todo o nosso escopo da nossa classe. O private, ele pode ser acessado apenas dentro da nossa classe. E aqui o protected pode ser acessado dentro da nossa classe e derivados, tá? Então vamos pegar aqui o método 1 e vamos, através do nosso objeto criado, pegar o atributo 1 e colocar aqui o valor do atributo 1, tá? Feito isso, nós temos aqui já a atribuição, tá? O valor do nosso atributo 1. Podemos fazer isso com o atributo 2 e com o atributo 3, tá? Vamos ver o que vai ser exibido quando a gente rodar o nosso código. Perceba que ele disse aqui que aconteceu um erro, não foi possível acessar a propriedade privada, né, em atributo 2. Então, o nosso atributo 2 ele está fora da nossa classe, tá? Eu digo fora da nossa classe, é fora do escopo da criação da nossa classe, e ele foi tentado, né, foi tentado acessar ele aqui e atribuir um valor a ele fora dentro desse escopo. Então, por isso que deu erro. Se a gente comentar aqui, tentar mais uma vez rodar, é para disparar mais um erro. Por quê? Porque o objeto do atributo 3 aqui, ele é protegido. Então, vamos ver o que aqui vai dar, porque ele só pode ser acessado dentro da classe de derivado. Então, mesma coisa. Não podemos acessar uma propriedade protegida, tá? Do atributo 3. A gente comentar ele aqui, nada de erro. Por quê? Porque o atributo 1 ele é público, tá? Vou botar isso aqui. Ele é público. Então, se eu mandar rodar aqui um return, vou dar um objeto atributo 1, é para exibir o valor do atributo 1 aqui na nossa tela. O valor do atributo 1 está sendo exibido aqui na nossa tela. Porém, perceba que eu vou apagar aqui e eu vou definir esses atributos, tá? Vou
definir um valor para os nossos atributos privado protected dentro da nossa classe. E aí você vai perceber que não vai existir nenhum erro. Então, vou colocar aqui this atributo 2, o valor do atributo 2, posso dar um return, caso queira, e aqui vou copiar, colar, colocar aqui atributo 3 e o valor do atributo 3. Vou parar, vou ver se ele vai disparar algum erro. Mas a gente está esperando aqui uma chaves, porque não colocamos nada aqui, ponto e vírgula, e sempre que é encerramento de uma instrução é necessário ter o ponto e vírgula. Erramos, somos moleque. Está aqui. Apenas o valor do atributo 1 sendo exibido, porém nós temos aqui o valor dos outros atributos sendo setados aqui dentro da nossa classe. Tá? Então, em relação ao acesso, né, de atributos e métodos, nós temos essa definição. Tá? Por hora, ficamos por aqui e em breve passamos para o próximo tópico. Tá? Então, até breve.